metade das recuperações extrajudiciais no Brasil em 2026 renegociam dívidas acima de 42 milhões e 340 mil reais. O valor é superior ao registrado no ano passado. O levantamento é do OBRE, Observatório Brasileiro de Recuperação Extrajudicial. E é sobre esse cenário que a gente conversa justamente com a diretora do OBRE, a Juliana Biotti, que já está aqui comigo. Juliana, minha querida, muito obrigada, bem-vinda aqui à nossa programação. Um bom dia para você. Bom dia, obrigada, Débora. Bom dia a todos. Juliana, trazendo um pouco, né, desse gancho que vocês mostram sobre esse aumento médio aí das recuperações extrajudiciais, o que isso nos revela nesse momento, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem esse aumento dessa mediana aí das recuperações extrajudiciais, a gente também tem companhias que passaram pelo processo, Casas Bahia, mas uma extrajudicial não foi suficiente para poder conter a fragilidade das contas, né? Então, o que isso nos revela nesse momento? Está havendo aí uma certa resiliência, uma demora das empresas a entender exatamente o tamanho da fragilidade ou do problema financeiro? Eu acho que esses números eles são reveladores de dois fenômenos que se potencializam de alguma maneira, que você trouxe bem aqui agora, né? As recuperações extrajudiciais, a gente vem acompanhando o aumento do número de casos desde 2021, quando houve a reforma da Lei de Recuperação de Empresas. Elas têm se mantido com essa mediana, que seria o caso do meio em termos de volume de dívida alongado, sempre mais alto do que aquelas as recuperações judiciais com as quais a gente consegue fazer a comparação. Então, é uma característica da recuperação extrajudicial o tratamento de passivos mais complexos, ou seja, passivos mais robustos. Esse é o primeiro fenômeno, né? E isso me parece que é algo que vai se manter ao longo do tempo, porque recuperações extrajudiciais, em tese, elas vêm antes das recuperações judiciais, né? Elas significam que você vai endereçar o seu endividamento quando os sinais ainda são um pouco menos fortes dos problemas que o endividamento causa, como acontece nas recuperações judiciais. Então, para isso, você tem que ter governança, tem que ter gestão, tem que ter uma empresa um pouco mais estruturada. Acho que isso faz parte de um pacote, uma característica da própria Extra. O segundo fenômeno é esse que você também retrata aqui de alguma maneira e que veio na fala que me precedeu. Como a recuperação extrajudicial ela se presta para o tratamento do passivo mais localizado, que é o que a gente tem visto, então, ainda que esse número seja alto, né, da mediana, os 42 milhões nesse ano, a gente sabe que as empresas que entram na Extra, esse 42 milhões representa um pedaço da dívida. O que a gente percebe é que, em alguns casos, tratar esse pedaço da dívida não está sendo suficiente, porque depois, na sequência, você vê aí pedidos de recuperação judicial, né? Então, a gente tem, na verdade, uma característica do próprio instrumento e uma necessidade de melhorar a performance desses pedidos. A gente já chegou num pico dessas recuperações extrajudiciais, Juliana, ou acredita que a gente ainda deva ter um aumento dessa mediana, dada a situação dos juros que temos nesse momento, né, Juliana? A gente sabe que a tendência é que a gente continue com os juros elevados na casa dos 2 dígitos, pelo menos nos próximos anos. E essas empresas, elas têm citado muito essa questão dos juros altos, comprimindo, obviamente, né, margens, comprometendo também o crédito, enfim. Em que momento o pico das recuperações extrajudiciais ele já foi atingido ou só deve ser atingido após o alívio monetário? Eu acredito que a recuperação extrajudicial ela tem uma característica diferente da Extra em termos de maturidade. Desculpa, a Extra tem uma característica diferente da recuperação judicial em termos de maturidade, porque ela meio que foi, assim, entre aspas, descoberta há pouco tempo, né? Até 2021, quando entrou em vigor a reforma, nós tínhamos 57 casos, né? De lá para cá, nós tivemos mais de 250 casos. Então, o que a gente está vendo é uma descoberta do instrumento que estava na lei desde 2005 e que era pouco utilizado por uma questão cultural. No Brasil, a gente tem muito essa cultura de ir ao judiciário, de litigar, da sentença, de procurar o juiz para resolver os nossos problemas, e a Extra vai um pouco na alternativa disso, porque você precisa fazer todo o trabalho de entrar em negociação com os credores fora do judiciário. Então tem essa situação que é peculiar dela, né? Então ela não segue, assim, ela não tem, daria até para dizer, assim, de alguma maneira que enquanto a RJ tem 21 anos de vigência, a lei ela tá a pleno há 21 anos, a R-Extra tem 6 anos praticamente, né, de uso massivo. Então, pensar em pico de R-Extra nesse cenário é um pouco diferente, está um pouco também desatrelado a essa questão só econômica, está também atrelado ao fenômeno do uso mais recente do Instituto.
mas me parece, se nós olharmos, assim, que esse ano a gente vai ter um número parecido com o número do ano passado, porque a gente já vinha com esse, né, a gente já está quase na metade das recuperações extrajudiciais do ano passado, e como ela é um instituto que está assumindo esse espaço, acho que ela ainda vai manter uma certa alta dentro dessas características que eu comentava, né, por mais algum ano ou dois, e depois ela deve se estabilizar. Então, a situação da Extra não está tão atrelada à questão só financeira e econômica que a gente vive hoje, esse problema esse fenômeno do aumento. Porém, o que a gente vai começar a ver, na minha visão, é um outro tipo de aumento, que é o aumento de recuperações judiciais seguidas de extrajudiciais. Ou seja, o que está acontecendo agora com a Casas Bahia. Você faz uma extra, faz uma parte, talvez, do processo de reestruturação, alinha o seu endividamento, ou pelo menos faz um movimento que parecia mais óbvio naquele momento para fazer o alinhamento do endividamento, isso não surte o efeito necessário e você acaba partindo para um instrumento mais agressivo. E isso é normal, isso está tudo bem, isso está previsto, inclusive, na lei. É importante que as pessoas saibam que o único instrumento que não tem trava temporal, que não tem um prazo entre um e outro, é a Extra para RJ. Porque a lei estabelece que você precisa ter um prazo de 5 anos para uma segunda RJ, um prazo de 2 anos para uma segunda R-Extra, então uma RJ para uma RJ 5 anos, uma R-Extra para uma R-Extra 2 e uma R-Extra para RJ não tem prazo algum. Então, é próprio da lei entender que primeiro você vai tentar fazer a coisa mais branda e se não der certo, você vai partir para uma alternativa um pouco mais robusta, como a gente faz quando trata a saúde, quando tem uma doença um pouco mais grave e mais resistente. Primeiro a gente tenta uma abordagem menos invasiva e depois passa para uma outra mais invasiva caso a primeira não dê certo. Então, mais ou menos, a lógica da coisa é mais ou menos por aí. E, portanto, voltando para a tua pergunta, me parece que a gente vai ter muito mais um aumento dos casos dessa sequência, como está acontecendo agora com as Casas Bahia. Perfeito. Juliana Biocchi, que é diretora aqui diretora da obra. Minha querida, eu quero agradecer bastante a tua participação aqui conosco. A gente vai se despedir aqui da Juliana assim que vocês acompanhem a imagem dela, porque a gente teve um probleminha aqui, travou a imagem da Juliana. A gente está aqui acompanhando outras imagens, mas ótimas explicações que elas nos traz nesse momento agora. Agradeço muito o teu tempo aqui conosco, minha querida. Até uma próxima. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Estou sempre por aqui para esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. Obrigada.